Olá, boa noite, uma excelente noite para você que está aqui com a gente na Fonte TV. O Sociedade em Questão está no ar neste dia 31 de dezembro e, é claro, expectativa para o ano que vem, todo mundo na expectativa nesse 31, porque o ano de 2012 já acabou e a gente na expectativa para o ano de 2013 que ele seja bem melhor do que esse ano que passou, não é isso? E hoje o Sociedade em Questão vai ser um pouquinho menor. A gente vai ter 1 hora de duração, vamos até às 10 horas da noite, porque a partir das 10 horas você acompanha aqui ao vivo o encerramento da campanha Projetando 2013 na Igreja Fonte da Vida. Você não pode perder. E também é por esse motivo que o apóstolo César Augusto não está aqui conosco na apresentação do Sociedade em Questão. Mas, é claro, a gente tem assuntos muito interessantes para você. Nós vamos te dar dicas de como prevenir as doenças do estômago que tanto incomodam. Vamos falar também sobre o alto índice de suicídios nessa época do ano. Também a doutora Adriana Acorce, delegada-geral da Polícia Civil, vai fazer um balanço de sua administração à frente dessa instituição nesse ano de 2012 e os planos, é claro, para o ano de 2013. No quadro musical, vamos ter um momento especial com o cantor Regis Danese. Tudo isso agora no Sociedade em Questão, que já está no ar. Estamos de volta com a Sociedade em Questão e agora a gente fala sobre um problema que, infelizmente, acontece com maior intensidade, com maior incidência nessa época do ano. Época de final de ano, época de festas, que muitas vezes nos remete, muitas vezes não, sempre nos remete, né? A alegria, se reunir com a família, a um momento de celebração e também de reunião, de comunhão com as pessoas, né? Com os familiares e amigos. Mas, nessa época do ano, existe sempre, infelizmente, um número elevado, se aumenta o número de suicídios em todo o país e principalmente aqui na capital, que é especialmente de onde a gente fala. Só neste Natal, na noite de Natal, tiveram 2 suicídios. Por que tudo isso? E foram 2 jovens. Sobre esse assunto a gente fala agora com o Leonardo Freire Machado, ele é psicólogo e vai nos responder um pouquinho, tentar entender o porquê disso. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, Leonardo, por que nessa época do ano se aumenta então esse número de suicídios? Então, é interessante a gente perceber, né, que nesse momento de final de ano, de reflexão, né, de comemoração, o que acontece? Eu acredito que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais com relacionamentos superficiais, ou seja, a pessoa está no meio de uma multidão, no meio de uma comemoração, mas se sentindo só, se sentindo solitária. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais em relacionamentos assim esvaziados de sentido, ou seja, empobrecidos afetivamente, né? Estão ali num relacionamento cada vez mais superficial. E assim, final de ano também é interessante perceber que as pessoas vivem bastante pressionadas, né, hoje em dia. Pressionada por N fatores, né? Por alcançar um sucesso profissional, bater metas, né, na empresa. É porque normalmente no final do ano a gente vai meio que fazer um balanço do que a gente fez, né? Isso. E muitas vezes a pessoa pode se frustrar com isso. Então, aí ela percebe às vezes outras pessoas muito bem, felizes, comemorando, percebe os colegas ou os familiares assim, comemorando algumas realizações e às vezes tem pessoas que não tiveram um ano tão bom assim, né? Não tiveram conquistas, né? Ou então passaram por alguma situação de frustração, né? Que acomete muita pessoa com suicídio, né? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? O que leva uma pessoa a chegar a esse extremo de cometer o suicídio? São diversos fatores, né? Não existe uma questão só, né? Mesmo em fatos onde pode parecer que seja um fator só, como desemprego, uma pessoa foi demitida, ou perdeu alguém, ou então uma pessoa que está passando por uma situação de luto, ou uma separação, um conflito. Então, assim, são diversos fatores, né, que a pessoa
pode levar ao suicídio. Agora, é importante também não olhar o fato isolado. É importante contextualizar. Por quê? Para cada indivíduo, o fato que aconteceu, a situação desagradável que aconteceu, ela tem uma história de vida, né? Tem uma história de vida, ou seja, são situações que foram se agravando, né, na vida. A pessoa chega num limite. A pessoa chega num limite, foram se agravando e para aquele sujeito, para aquele indivíduo, tá insuportável, né, de lidar com aquela angústia ou com aquele sentimento. Uma pessoa que antes de cometer tudo isso, ela demonstra para alguém, ela vai falar para alguém, historicamente, é possível identificar e evitar que isso aconteça, tentar ajudar a pessoa de alguma forma? Sim, geralmente a pessoa dá alguns sinais, né? Ou, às vezes ela comenta, né, numa roda de amigos, numa roda, num bate-papo, ou comenta com algum familiar, e dá alguns sentidos de que a vida tem perdido sentido, né? Ou a situação que ela está vivendo está insuportável. Então, assim, às vezes num desabafo ou numa conversa simples, a pessoa dá alguns sinais, sim. E chega até fazer algumas ameaças, né? É possível evitar, e como ajudar uma pessoa como essa, que já tentou, às vezes, uma pessoa que pode até ter tentado suicídio, ou uma pessoa que demonstrou essa vontade de tirar a própria vida pelos problemas, o que a pessoa, um familiar, um amigo deve fazer? Então, é importante não desconsiderar as ameaças dessa pessoa. Porque, às vezes, alguma pessoa desconsiderando, fala assim, não, ela está falando besteira, ou então ela não tem coragem de fazer isso, não. Nunca desconsiderar, nunca desvalorizar a fala dessa pessoa. Ou seja, é importante estar ouvindo, conversando, levando, né, com seriedade, chamando para conversar. Vem cá, eu ouvi bem ou você falou que não tem suportado mais essa vida ou não tem suportado mais essa situação? Então, assim, conversar, né, um familiar, um amigo de trabalho, um colega, né, chamar para conversar, para procurar entender por que daquela fala, né, às vezes que pode soar uma ideação suicida. E para uma pessoa que está dessa forma, normalmente é uma pessoa depressiva? Então, a depressão é um dos fatores, né? É um dos fatores, né, que tem que ser analisado. É um fator, né, genético, biológico, social, psicológico, que tem a ver com a dinâmica daquele sujeito, né? Agora, Mariana, quero, assim, chamar a atenção, porque o suicídio é uma forma de violência, né? Que o indivíduo tem contra si mesmo. Mas, hoje em dia, a gente vive numa sociedade violenta, né? Sim. A gente vive numa sociedade violenta onde as relações são violentas. Por exemplo, dentro de casa, às vezes a pessoa não foi ensinada a falar dos sentimentos dela, a se expressar verdadeiramente, a comunicar como que ela está passando, como que ela está, né, enxergando a vida. E dentro de casa, né, existem relações de violência. Eu trabalho com pessoas vítimas de violência. Violência física, psicológica, sexual, numa instituição e também no consultório. E, assim, pessoas que passaram por situações, por exemplo, de violência sexual, né, durante um tempo na vida, ela ou já pensou ou já tentou cometer suicídio. E, assim, são diversos relatos que a gente ouve de pessoas que passaram por essas situações. Bom, a gente percebe que esse é o limite que uma pessoa chega, né? E como você falou, são diversos fatores que levam a pessoa a cometer uma violência contra si mesmo dessa forma. Existem também pessoas que tentam, né? E aí, nesse tentar, se machucam muito, se mutilam, enfim. Agora, a gente pode avaliar também de uma forma familiar, porque hoje em dia, e aí é uma pergunta para você, se essa questão familiar, de que as pessoas às vezes estão no mesmo ambiente dentro de casa, mas está um no computador, o outro na televisão, o outro no celular, quer dizer, as pessoas não se relacionam mais, não é? E estão cada vez se isolando mais de tudo e de todos, né? Isso pode levar também a pessoa a, ou seja, um adolescente, uma criança,
começar a ter esse tipo de pensamento se isolando? É aquilo que eu falei, são relações esvaziadas de sentido, né? Sim, a pessoa está no mesmo ambiente, mas não tem diálogo, não tem um diálogo aberto, verdadeiro, né? Não pode se expressar. Então, assim, a pessoa está no mesmo ambiente, mas não conhece umas às outras. E é importante, assim, ressaltar, assim, as pessoas fortalecerem, né, nessa época do ano, né? Fortalecerem as redes sociais, não só a rede social virtual, né? Que hoje em dia muitas pessoas estão se relacionando nessas redes sociais virtuais. Então, assim, as reais, né? As da realidade, né? Com os parentes, com os familiares, na comunidade onde elas estão, né? Ou seja, esses são fatores, assim, de proteção, né? Para esse indivíduo. Relacionamento é um fator de proteção. E se dentro de casa ou num relacionamento amoroso, né? Namorado, casamento, a pessoa não está numa relação verdadeira, onde ela se sinta bem na relação, ou seja, não existe diálogo, comunicação, isso tudo vai tirando, né, o sentido no relacionamento. E aí acaba que a pessoa vai se isolando cada vez mais e encontrando outras formas de expressar esse sentimento. É interessante também observar isso, porque o suicídio é uma forma da pessoa também expressar um sentimento. Por exemplo, recentemente, adolescentes que cometeram chacina, né, nas escolas, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, ela está comunicando um sentimento, né? Pessoas que são adolescentes que passaram por situação de bullying, ou elas são humilhadas, né? Então, assim, ela está comunicando algo com aquilo. E aí a importância dos pais, amigos, as pessoas que estão próximas prestarem mais atenção umas nas outras, né? Sim. Na família, nesse relacionamento. Porque nessa época do ano eu percebo muita gente sensível em ajudar o próximo, em ajudar uma família mais carente, em fazer doações, mas muitas vezes ela não percebe o que está acontecendo dentro da própria casa, né? Que dentro da própria casa dela ela precisa ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo antes, eu acho, na minha opinião, de ajudar as pessoas a ajudar quem está dentro de casa, né? Para evitar que isso aconteça. É uma situação limite, né? Que a pessoa chega. Então, assim, antes disso, a pessoa já comunicou, né? Já existe uma dificuldade no ambiente familiar, já existe, né, ali uma relação difícil, né? Entre os pais ou entre pais e filhos. É possível ajudar, então. E assim, igual você comentou, né? As pessoas fazem muitas coisas fora, né? Para fora de casa, né? E às vezes esquece de fazer para dentro de casa. Então, assim, tá prestando mais atenção, né? Nos relacionamentos, né? Naquelas pessoas mais próximas, seja às vezes com um idoso, né? Que tem dentro de casa, né? A gente esquece, né? Às vezes de comentar, né? Também o idoso passa por muita situação de isolamento, né? E acaba que eles têm outras formas de cometer suicídio, né? Tá ótimo. A gente, então, pode perceber que, às vezes, a pessoa que está do seu lado, seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pai, a sua mãe, às vezes está pedindo socorro e você não está percebendo. Então, é possível ajudar, vendo esses sinais, né, sintomas, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra para ajudar e evitar que isso aconteça, né? Obrigada pela sua presença, Leonardo. Eu queria só, assim, ressaltar a importância disso, de buscar uma ajuda, buscar uma ajuda especializada, né, com um profissional, ou então buscar um apoio, né? Existem hoje algumas instituições antigas, como o Centro de Valorização da Vida, né, que ouvem, né, pessoas que estão prestes a cometer suicídio, né? É numa situação ali daquele momento imediato, mas é claro que a pessoa tem que procurar um tratamento, né, com um profissional de saúde, ou fortalecer os vínculos familiares, né, os relacionamentos. Então, muito obrigado. Obrigada, Leonardo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.
estamos de volta com Sociedade em Questão. E, bom, nesse programa especial de Réveillon, finalzinho do ano já chegando, a gente já se prepara para um 2013 que a gente espera que seja muito bom, porque 2012 a gente teve muitos problemas. Também tivemos muitas coisas boas, mas a segurança pública viveu fatos importantes e que chocaram todo o estado de Goiás e também o país. Para fazer um balanço sobre isso, é claro, nós estamos com a chefe da Polícia Civil, diretora-geral da Polícia Civil, doutora Adriana Cortes. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, para mim é uma satisfação estar novamente aqui no programa, conversando, né, sobre o nosso trabalho e sobre esse ano que está terminando. Bom, doutora, como eu disse anteriormente, eu acho que não é uma mentira, né? 2012 foi um ano realmente difícil, principalmente para a senhora, à frente da Polícia Civil. A senhora assumiu esse desafio e com várias questões que, inclusive, né, a perda de colegas delegados, foi um ano complicado? Não, com certeza. É claro que não esperamos que uma função como essa, né, de dirigir a instituição Polícia Civil, que tem uma responsabilidade tão importante, tão grande junto à população, que é justamente a segurança e a paz das pessoas, ninguém poderia imaginar que seria fácil, obviamente, mas realmente eu acredito que o ano de 2012 foi extremamente complicado, principalmente com algumas situações até diferentes, né, inusitadas e que com certeza nos marcaram bastante. Eu acredito que a primeira delas, a principal e que nunca deixará de ser uma marca e um pedaço que vai ficar faltando na instituição, que foi o acidente, né, que vitimou os nossos colegas. Então, realmente, isso foi muito forte, ainda é muito forte para nós. Inclusive, há poucos dias nós fizemos o lançamento de um filme que nós fizemos junto com a Secretaria de Educação Municipal, e nós aproveitamos aquela oportunidade para fazer mais uma homenagem aos colegas, porque eles estavam participando do filme há um pouco tempo antes do acidente, então nós temos imagens deles, né? Então nós aproveitamos para homenageá-los e chamar também as suas famílias para que vissem aquelas imagens. Então realmente isso ainda é muito forte. Com certeza, eu acho que foi o fato mais triste, que mais nos marcou. Mas nós tivemos aí uma operação, né, que envolveu membros da nossa instituição em atividades ilícitas e que também tirou de serviço, né, uma série de policiais. Nós tivemos 3 greves, eu inclusive estive aqui com vocês, né, junto com os nossos policiais, conversando sobre essa situação que eu tenho certeza causou muita atribulação, né, e muitos problemas também, não só para nós, mas para toda a população. Então, 3 greves em um ano tão somente, além do que eu acredito que a própria situação de dificuldade financeira que o Estado atravessou, né, tudo isso foram questões que juntas tornaram, sim, o ano de 2012 um ano difícil, um ano de tribulações, um ano que nós tivemos que buscar realmente a superação, né? Mas eu acredito que nós conseguimos, porque nós estamos chegando ao final deste ano com muita esperança de que 2013 será muito diferente. Então, estamos aqui, estamos fortes, né, com saúde, com coragem. Eu acho que isso é o mais importante. Nós temos também um ano que, apesar dessas dificuldades, nós tivemos uma série de operações importantes, nós conseguimos resolver a maior parte dos crimes graves que ocorreram no Estado. Nós conseguimos chegar a um nível de esclarecimento de homicídios que hoje é um dos melhores do país. Nós tivemos aí um grande recorde em apreensão de entorpecentes, inclusive há poucos dias fizemos aí a destruição de parte desses entorpecentes no Porto Seco de Anápolis, que foi um recorde de destruição de drogas no Estado, mais de 7 toneladas na verdade, mas ainda faltam. Algumas toneladas para serem destruídas serão daqui a alguns dias novamente. Então, assim, de qualquer forma, acho que nós conseguimos fazer muito, apesar de todas as dificuldades. Bom, a senhora falou a respeito dessa, a gente estava falando sobre essa queda do helicóptero. O crime da chacina foi elucidado, né, graças ao trabalho da Polícia Civil, dos policiais, que conseguiram fazer com que chegasse a autoria, que seria só do Aparecido. Justamente, né? Nós estávamos com a parte da Polícia Civil já pronta, aguardando o laudo, né, da Polícia Técnica Científica, e realmente eles nos encaminharam esse laudo, até foi apresentado publicamente. Este laudo, ele traz a reconstituição de como os crimes aconteceram. O inquérito policial, ele está pronto com o relatório, seria até entregue hoje, só que devido a um outro
problema que ocorreu na região ficará para a semana que vem, o delegado irá entregar aqui em Goiânia publicamente. Então, realmente ficou constatado que só há sinais da presença daquele autor que faleceu também no acidente, naquelas mortes, o que nós não acreditávamos de início, já que são várias pessoas que foram assassinadas, mas a reconstituição feita pela Polícia Técnica constatou que cada uma das mortes ocorreu de forma muito separada, né, elas ocorreram separadamente em momentos diferentes, e que toda a dinâmica dos fatos perdurou por cerca de 6 horas, e que foi por isso que o autor conseguiu, né, praticar todos esses homicídios brutais. Que culminou na morte de todos esses policiais, Exatamente. né? Uma tragédia completa. Agora, doutora, a investigação sobre a queda desse helicóptero, já tem alguma informação? Como é que está? Infelizmente, essas investigações sobre acidentes aéreos são investigações que demandam muito tempo. Geralmente, elas demoram 1 ano até 2 anos. Nós estamos acompanhando a investigação, estamos fazendo a nossa investigação também e acompanhamos o laudo do CENIPA que está sendo elaborado, que se aguarda esse laudo, que é justamente um órgão técnico, né, que elabora esse laudo que traz a causa do acidente. Infelizmente, ainda não foi constatada a causa do acidente. Nós esperamos que realmente cheguemos a essa certeza do que aconteceu, porque eu acredito que tanto para nós e principalmente para as famílias das pessoas que faleceram no acidente aéreo, a superação do fato, ela só se inicia quando nós soubermos o que aconteceu, né? Por que aquilo teve que ocorrer? Então, eu acredito que nós chegaremos a essa certeza, espero que sim, mas até o momento, infelizmente, não foi ainda elaborado esse laudo, ele não nos foi entregue. Nós temos um colega delegado que também é piloto, que está acompanhando toda a investigação e a gente espera, né, que em breve ela seja concluída. Agora, a senhora estava falando a respeito dessa apreensão recorde da DENARC, né? A gente tem visto praticamente toda semana esse trabalho sendo divulgado. O que faz com que hoje a DENARC tenha esse recorde de apreensões? É um trabalho em conjunto com outras delegacias? O que fez com que a delegacia chegasse a esse ponto? Olha, são vários fatores. Por um lado, nós temos uma priorização desse trabalho. A direção da polícia hoje tem priorizado, reforçado e ajudado muito a DENARC, que é a delegacia estadual, e os GENARC, que são os grupos que existem em todas as regiões do estado. Então, nós procuramos reforçá-los, apoiá-los, né, que tenham sempre treinamento, que tenham sempre estrutura para atuarem, e também o apoio do nosso setor de inteligência, que tem procurado estar junto nessas investigações. Por outro lado, nós temos também focalizado muito no grande traficante. É claro que nós temos sim que prender o pequeno traficante, aquele da boca de fumo, porque ele perturba muito a comunidade, principalmente a comunidade humilde, mas não podemos perder de vista o grande traficante, porque ele, além de movimentar uma grande quantidade de entorpecentes para o nosso estado, ele é quem patrocina uma série de outros crimes, né? E principalmente, para mim, o mais grave, são eles que aliciam os jovens, em especial os adolescentes, para que se tornem membros das quadrilhas, já que eles terão penas menores e são os que recebem as incumbências mais graves, como, por exemplo, os homicídios. Né? Nós vamos esclarecer daqui uns dias todas essas mortes dos moradores de rua, a maioria delas ordenadas por traficantes, para os quais esses moradores de rua devem dinheiro oriundo do uso de entorpecentes, e nós vamos provar. A maioria dos assassinos são jovens, são adolescentes que foram aliciados para a prática do crime por esses grandes traficantes. É um grupo ou são vários traficantes separados? A maior parte dos casos foi praticada por um grupo, mas existem outros casos. O número muito grande de moradores de rua que se concentra em Goiânia, por ocasião do Natal, atraiu também o interesse dos traficantes para que esses moradores vendessem as drogas para eles. Mas como são também usuários, em sua maioria, não são todos, né, não podemos generalizar, mas eles usaram essas drogas e não as venderam, portanto não possuem o dinheiro para pagar. E é isso que vem causando aí a grande parte dos assassinatos, mas nós estamos empenhados em resolvê-los, já temos 6 pessoas presas. Neste momento estamos solucionando mais um dos crimes, a equipe da doutora Adriana Ribeiro e ela própria estão no local organizando justamente essa investigação, e em breve nós iremos apresentar aí a solução de mais este crime. Então,
O grande traficante hoje, e que muitas vezes é quem patrocina inclusive o roubo de veículos, porque hoje muitos veículos são furtados e roubados em Goiás para serem trocados por entorpecentes em outros estados. Hoje mesmo nós prendemos um indivíduo, nós apresentamos, a Delegacia de Furtos e Roubos apresentou um indivíduo que lidera uma quadrilha que faz justamente isso, assalta veículos aqui em Goiânia, é um remanescente da Operação Guilhotina, que ficou faltando, foi preso agora em outro estado. Ele tem uma quadrilha que que pratica os roubos de veículo para que eles sejam trocados por maconha. Então os crimes são interligados. Muitas vezes são interligados e ordenados por grandes traficantes. E é por isso que nós temos que ter este foco, certo? E é esta a razão, né, pela qual hoje a DENARC conseguiu este feito, não só apreensões recorde, mas prisões de grandes traficantes, fazendo com que nós tenhamos hoje mais apreensões em Goiás, no ano de 2012, que a Polícia Federal de Goiás e DF juntos. Então, realmente é um grande feito, um grande prejuízo para o tráfico de entorpecentes, mas nós não podemos esquecer o pequeno traficante, aquele que muitas vezes tira a vida de pessoas, perturba e traz intranquilidade para a comunidade. Agora, doutora, a gente viu também em diversos desses casos que esses crimes, tanto de homicídios quanto do tráfico de drogas e até roubo de veículos, muitas vezes eles eram liderados por presos que estão no sistema prisional, né? Que estão presos e mesmo assim lideram. É difícil esse trabalho também por causa disso. Justamente. Inclusive, nós tivemos há alguns dias no Encontro Nacional dos Chefes de Polícia do Brasil e, em conversa com os demais chefes, nós percebemos que esse é um desafio comum em todo o país. Ou seja, quando a polícia consegue, juntamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário, efetuar prisões de grande porte de criminosos importantes, muitas vezes eles continuam a prática criminosa de dentro dos presídios. Então, nós estamos discutindo ações que venham a coibir esse contato. Aqui em Goiás, nós temos colocado a necessidade de que sejam evitados os contatos via telefone e via internet de dentro dos presídios, já que muitas vezes a solução não é mandar o criminoso para outro estado. Essa foi a forma com a qual se originou o PCC em São Paulo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é simplesmente jogar o problema para outro local. Amanhã, esse indivíduo retornará para o estado de Goiás e pode retornar com contatos indesejáveis. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Eu tenho procurado estudar, saber as experiências dos outros estados. Dr. Joaquim, nosso secretário de Segurança, está muito empenhado em resolver essa questão. Quando da Operação Guilhotina, que nós prendemos 60 criminosos, mais de 20 deles que já estavam presos e ordenando de dentro do presídio ações de tráfico, assassinato e roubo de veículos, nós colocamos essa situação para ele e eu tenho certeza que ele irá trazer solução em breve para esse problema. Que ótimo. Essa questão, voltando dos moradores de rua, não é só uma questão de segurança pública, né? Com certeza. É uma questão social e muitas vezes até de saúde pública. Nesses dias, nessa semana, a Polícia Civil e a Secretaria se uniram, né, para tentar resolver, como tentar amenizar essa situação e resolver esse problema. Isso, na verdade, eu acredito que é uma situação bastante complexa, porque nós nunca tivemos uma quantidade dessa de assassinatos dessas pessoas. Eu acho que demonstra uma crueldade muito grande, uma covardia muito grande de alguns criminosos no estado, porque são pessoas tão somente dignas de pena, de compaixão, pessoas que não têm a menor condição de fazer mal a alguém, estão ali ao relento, né? E a situação é complexa porque muitas vezes há o local para eles irem, mas eles não desejam ir, porque eles estão viciados em droga ou eles têm algum problema, né, através do qual eles querem permanecer com aquele grupo, ou seja, são muitas variantes. E o principal é que são pessoas que muitas vezes a polícia tem dificuldade em adquirir a confiança para que possam testemunhar e repassar informações por uma questão histórica, né, da relação entre as polícias e as pessoas mais excluídas, as pessoas que vivem às vezes na marginalidade e até os movimentos sociais, né? Então hoje nós temos tentado reconstruir esse relacionamento da polícia com as pessoas excluídas, da polícia com os movimentos sociais, com o pessoal que trabalha na área de assistência social. Eu pessoalmente fui até a Casa da Acolhida conversar com os moradores que ali estavam,
conversar com os trabalhadores que atendem e acolhem esses indivíduos e eu acredito que a partir daí nós recomeçamos a construir um novo caminho, né, de que as pessoas de bem possam se unir para resolver essas situações e até evitá-las. Mas realmente não é simples, porque muitas vezes tem a vaga para a pessoa ir, mas ela não consegue devido àquela convivência que ela já tem no ambiente de rua ou por causa do vício que essa pessoa tem. E até eu percebi que muitas dessas pessoas, elas têm algum problema psiquiátrico, algum problema de saúde grave, que às vezes impede até que ela tenha esse momento de lucidez, de falar, não, realmente, eu estou em perigo, eu tenho que voltar para a minha casa, né, eu tenho que vir para o abrigo, isso tudo é muito complicado. Mas a parte policial nós estamos tentando fazer um trabalho integrado, né, em toda a Secretaria de Segurança Pública e a gente espera poder sim resolver para que a gente comece o ano sem mais este problema tão grave aqui na nossa capital. O número de homicídios, doutora, foi elevado assim nesse ano? A senhora tem em média quantos foram? Nós estamos finalizando o número de homicídios no estado de Goiás. Nós tivemos, sim, o mesmo crescimento que vem sido assinalado nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2008, nós temos tido um crescimento no número de homicídios. E eles não estão só em relacionados Goiás, à droga? Veja bem, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. E em todo o país, quando a gente analisa, eu acredito que essa campanha que o Ministério Público lançou sobre a futilidade de muitos casos de homicídio, e acredito que ela é muito verdadeira. Mesmo quando se relaciona a drogas, o motivo às vezes é muito fútil, R$10 de dívida, R$20, né? Aquele pessoa que às vezes é viciada, está furtando ali na vizinhança, é alvo de uma violência de alguém. Então, em todo caso, mesmo quando há o envolvimento do tráfico, eu acredito que nós temos que rever a tolerância que nós temos hoje na nossa sociedade, que às vezes a gente se envolve em situações de violência sem necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui, para mim foi uma das coisas mais tristes que aconteceram nesse ano no estado de Goiás. E olha que eu fico sabendo de todas, porque quando há um crime, eu costumo ligar para o delegado, colocar à disposição a direção da polícia, ver o que nós podemos ajudar para que ele seja solucionado. Então, eu acompanho de perto. Mas, por exemplo, aquele rapaz, estudante de direito, morto em um posto, né, de gasolina na T63 há alguns dias. Filho de pessoas que eu conheço, meus pais conhecem, pessoas boníssimas, inclusive um sargento do Corpo de Bombeiros aposentado, um rapaz bonito, estudante de direito. Ou seja, dizem, né, as pessoas que ele gostava de sair e às vezes envolver em brigas. Não é? Isso é próprio da juventude, mas infelizmente hoje essas brigas tomam um volume que muitas vezes leva a essa situação. E por outro lado, uma pessoa que está fazendo a segurança de um comércio, né, e talvez por um despreparo, efetuou aquele disparo e tirou a vida desse rapaz. Então nós temos um rapaz com todo um futuro pela frente que foi morto, outro rapaz ferido e outro rapaz que até então um trabalhador que não possui antecedentes que está preso. Então temos aí 3 famílias em sofrimento, infelizmente por motivos fúteis. Agora, doutora, a gente, inclusive em algumas entrevistas que a gente fez com a senhora, e até que a senhora veio aqui também, a senhora falou dessa dificuldade que existe nesse relacionamento com o Poder Judiciário, né? E a gente percebe também a dificuldade que a gente, população mesmo, que a polícia tem em conseguir prender e manter presas essas pessoas, né? A gente, infelizmente, vive uma época de impunidade muito grande. Como conseguir conciliar esse trabalho com as leis que a gente tem, principalmente em questão de menores, né? Porque a gente teve um rapaz ontem que atropelou um menino, uma criança de 3 anos, nesta terça-feira, matou o menino e o garoto já tinha diversas passagens, ou seja, não foi punido como deveria, né? Eu acredito que são vários fatores, é uma série de dificuldades. Nós temos, por exemplo, hoje presídios superlotados. Isso muitas vezes faz com que o próprio Poder Judiciário se sinta impelido a liberar uma pessoa que às vezes não seria liberada em situações normais, como está acontecendo hoje em Planaltina, por exemplo, onde nós estamos com a cadeia interditada, né? Aqui mesmo em Goiânia, em toda a grande Goiânia, onde nós temos uma superlotação. Por outro lado, nós temos uma legislação que muitas vezes não é adequada. Então, muitas vezes as pessoas falam, doutora, mas a pessoa que comete um homicídio, um adolescente, ele não teria que ficar preso mais tempo? Eu creio que todos os crimes onde há crueldade,
onde há covardia, as pessoas deveriam ficar presas muito tempo, porque hoje nem a pessoa maior de idade, muitas vezes comete um crime grave e não permanece presa. Eu acho que as penas, e as penas às vezes que são... que a pessoa é julgada, a pena às vezes é até alta, mas ela vai para o presídio, ali permanece 1 ano, 2, por tirar uma vida. Eu acho isso muito pouco. Então, creio que ao problema do adolescente infrator, é claro, tem que ser revisto, talvez não a prisão igual ao maior de idade, eu sou contra, eu acho que tem que ser diferenciada, mas que essa pessoa tenha uma forma de se recuperar de verdade e não retorne simplesmente à sociedade impunemente e volte a praticar crimes, mas também a pessoa adulta. Eu creio que hoje nós não temos um sistema que recupera, mas também deixar a pessoa livre para tirar mais vidas também não é a resposta, principalmente em crimes como estupro, como pedofilia, né, que todos conhecem a nossa indignação quando uma pessoa que comete esse tipo de crime é libertada. Nós tivemos um exemplo na Operação Guilhotina, aliás, dentro daquele contexto da Operação Guilhotina e das prisões grandes da DENARC, nós prendemos o rei da maconha. Né, uma das pessoas que mais trafica drogas no Brasil. Esse indivíduo ficou 3 meses preso. Né? Então, a gente manifesta a nossa indignação, a nossa tristeza. Os policiais correram risco de vida, prenderam uma investigação que perdurou aí, talvez por mais tempo do que o tempo que ele permaneceu preso aqui em Goiânia e foi solto por excesso de prazo pelo Poder Judiciário. Então, é claro que nós temos juízes, promotores e delegados muito comprometidos, mas acredito que essa questão da impunidade tem que ser revista por todos nós. Ótimo, doutora. Para a gente finalizar, projetos então para o ano de 2013, que a gente espera que seja muito mais tranquilo, né? Exatamente. Nós esperamos que não só para a Polícia Civil, mas para todo o estado de Goiás seja um ano excelente, um ano de crescimento, desenvolvimento, de vitórias, né? Porque o povo de Goiás merece, afinal, é um povo muito bom, muito trabalhador, muito solidário e de pessoas de bem, em sua grande maioria. A Polícia Civil tem uma série de sonhos, né, de perspectivas, nós queremos efetivar o concurso público, pelo qual nós trabalhamos tanto esse ano, e nós teremos aí quase 800 novos policiais, se tudo correr certo, e no ano que vem nós podemos efetivar realmente que ele aconteça. As provas estão tudo programado para que se iniciem no mês de fevereiro. Nós queremos terminar a construção da Academia da Polícia Civil, para que a gente possa treinar também de uma forma melhor os nossos policiais, e ela será uma das melhores academias do país. Nós queremos, através do PAI, né, daquele plano de ação integrada, nós conseguimos colocar nesse PAI a compra e a troca de 50% do mobiliário de todas as delegacias do estado de Goiás e da troca de 100% dos computadores que hoje são usados pelos policiais para trabalhar e que estão assim obsoletos, que têm que ser trocados. Também adquirir armamentos e coletes para os novos policiais que virão. E nós temos aí um plano, né, que está já na Assembleia, a gente espera também poder efetivar, que é a reforma de todas as delegacias do estado de Goiás. Esses são ações internas, mas que vão refletir, né, numa melhor prestação de serviço dos policiais. Nós iniciamos amanhã também, a gente espera que consigamos sucesso no ano que vem, as discussões sobre o piso salarial dos policiais civis e da melhoria, né, profissional, inclusive na lei orgânica. Então, são muitas ações, nós estamos aí muito esperançosos de ter um ano muito melhor. Tá ótimo. Obrigada pela presença, doutora, mais uma vez. Boa sorte. Um excelente trabalho nesse próximo ano. Obrigada, a gente agradece e está sempre à disposição. Tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre saúde, dicas importantes para você que abusou ou está abusando da comida nessa época do ano, né? Porque, é claro, são tentações. Ceia de Natal e ceia de Réveillon, a gente às vezes termina comendo mais do que deveria e coisas erradas, né? Para te dar algumas dicas de como ficar mais saudável e começar também o ano com uma vida mais saudável, a gente fala agora com a doutora Violeta Marcel Ganancolíquio. Ela é gastroenterologista. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, Mariana. Boa noite, telespectadores. Bom, quais são os problemas estomacais que acontecem mais nessa época do ano? Certo. O que mais ocorre são duas coisas e
sempre os pacientes nos perguntam qual que seria a receita para um Natal com saúde e um Ano Novo com mais disposição. Aliado a isso vem um desafio, né? Como suportar a todas aquelas tentações de receitas tão calóricas e manter a nossa intenção de uma dieta saudável. O que eu penso é que não serão uma ou várias refeições que irão nos desestabilizar, mas sim o cotidiano. Vale ali, então, eu penso, a lei da compensação. Se você abusar em um dia, como no outro dia você já faz uma espécie de um balanço. Ou mesmo na própria ceia. Se você ver que você está abusando na refeição salgada, você reduz o doce, come uma fruta seca. Ou se você come menos a refeição salgada em menor quantidade, você pode abusar na sobremesa. Ou, de uma certa maneira, balancear as duas. Então, vale aí aquele ditado oriental. A virtude está no meio, para você não se abusar, nem para mais, nem para menos. E outra coisa muito importante, eu acho que vale ressaltar, são as toxinfecções alimentares que ocorrem devido ao mau preparo desses alimentos. O Ministério da Saúde ele já fez um levantamento e, mais ou menos nessa época, ocorrem cerca de 13 mil casos de toxinfecções alimentares. E o que eu achei interessante, que estudando um pouco, a gente sabe que 45% dessa frequência ocorre em alimentos preparados em casa, ou seja, mal preparados. Seria principalmente a carne de porco que é mais perigosa? Carne de porco, os derivados do leite, produtos em geral de origem animal. E uma coisa muito importante seria o degelo, o descongelamento desses alimentos. Uma dica interessante seria que esses alimentos fossem descongelados na geladeira, quer dizer, com tempo maior você tira, e uma vez degelados, eles não voltem a ser congelados novamente, né? Então, geralmente, o erro geralmente ocorre já no supermercado, quando você vai comprar. Às vezes, alimentos de origem vencidos e, na maioria das vezes, de origem animal, que são os leites, ovos, carnes, né? Então, esse é um cuidado também, porque podem levar a um risco até de vida, né, para o paciente. E quais são os sintomas dessa infecção? Os sintomas geralmente podem ser febre, vômito, dor abdominal, certo? E normalmente a pessoa começa com uma indisposição, às vezes ele nem relaciona a alguma coisa que ele comeu. E às vezes necessário até internações para fazer hidratações para evitar um mal maior. Tá, e aí a pessoa está com esses sintomas, é melhor ela procurar um médico? Porque tem muita gente que vai, não, vou tomar um chá, vou fazer isso, um remedinho que possa amenizar. Isso não é recomendado? Não, o início eu acho que você deve observar, não imediatamente procurar auxílio médico. Mas você vendo que não está melhorando e está piorando, deverá procurar um posto de saúde ou um pronto-socorro. Bom, aí nessa época do ano, é claro que, como a senhora falou, são os hábitos do dia a dia que fazem com que as pessoas tenham esses problemas de saúde, né? Existe muitos casos hoje em dia de gastrite, desses problemas estomacais, eles têm aumentado? Tem aumentado muito, a frequência no consultório é muito alta, né? E hoje em dia a gente também tem muita incidência da doença do refluxo gastroesofágico, que vem associado principalmente com a obesidade. A sociedade está sofrendo uma epidemia de obesidade e esses hábitos alimentares errados levam primariamente a um problema digestivo, mas depois a obesidade contribui para um todo. E tem aumentado muito a incidência de gastrite, mas mais a doença do refluxo. Ela vem do quê? Por que uma pessoa adquire essa doença? Adquire. Pode ser considerada uma doença adquirida, como eu te falei, por hábitos alimentares errados. Tem alimentos que propiciam, como café, fritura, refrigerantes, bebidas alcoólicas, cigarro. E a obesidade própria em si, que vem dos hábitos alimentares errados. Como é que é o refluxo? É o seguinte, nós temos uma válvula que separa o esôfago do estômago, chama-se esfíncter inferior do esôfago. Ele é uma camada de musculatura. Então, o que ocorre primordialmente para gerar o refluxo é um relaxamento dessa válvula. Não se sabe exatamente o que é. Se sabe que tem alguns fatores, alguns alimentos, né, que levam a isso, como eu já te falei e repito, cigarro, café, bebida alcoólica, obesidade, gravidez,
obstipação, que é o intestino preso. Isso tudo aumenta a pressão dentro do abdômen e ocorre o refluxo. O refluxo em uma menor ou maior quantidade, todos nós temos e pode ser considerado normal. Mas quando ele é patológico? Quando ele ocorre numa frequência muito grande, quer dizer, volta muito, numa intensidade importante, e o esôfago não consegue se clarear daquele conteúdo gástrico que está refluindo. Aí ela é considerada doença do refluxo, que pode ser diagnosticada pela endoscopia, pela pH-metria, ou sintomaticamente o médico pode dizer com segurança que o paciente ele está sofrendo desse mal. Né? Quem é mais acometido por gastrite e o refluxo? Não tem assim uma frequência com quem é sexo que você fala? Sim. Não existe uma frequência assim mais determinante nesse aspecto. Mas se sabe que a infecção pela bactéria H. pylori é a que determina a gastrite. Né? O refluxo não tem assim, uma ordem para sexo ou idade. Sabe-se que se acomete mais pessoas que têm hábitos alimentares errados. E o tratamento é feito de que forma? O tratamento é feito medicamentosamente, né? Inicialmente não é cirúrgico, é um tratamento que se inicia com remédio e dieta. Hábitos de vidas saudáveis, como a prática de exercícios físicos. Melhor exercício físico. Melhor exercício físico, não comer tomando líquido, não comer e adquirir decúbitos, quer dizer, deitar, né? E essas alimentações que eu te falei. E o que é mais importante frisar, o paciente se policiar, porque tem coisas que o médico nem imagina que estaria fazendo mal. O paciente tem que prestar atenção e retirar da sua dieta alguma coisa que ele come e passa mal. A úlcera é o quê, doutora? A úlcera já é uma lesão descamativa mais profunda, porque nós podemos ter erosões, tanto no esôfago, como no estômago, como no duodeno, que a gente está falando mais de trato digestivo alto. Só que a úlcera, ela é uma descamação mais profunda, ela pega a musculatura do órgão. E ela também pode ser ocasionada por aquela bactéria que eu falei inicialmente, o H. pylori, né? Que é uma bactéria que se adquire na infância por uma alimentação contaminada. Por isso que o nosso país, que é um país em desenvolvimento, tem uma alta incidência do H. pylori, consequentemente uma alta incidência em gastrite, úlcera e 2 tipos de câncer de estômago, também ocasionado por essa bactéria, que é o linfoma Malte e o adenocarcinoma de estômago. Muita gente fala que, porque às vezes é até difícil você ver uma pessoa que não foi no gastro, porque não sentiu alguma coisa, procurou um gastroenterologista. A maioria das pessoas fala, não, eu tive e o que deu lá foi justamente essa bactéria, H. pylori. A maioria das pessoas tem esse problema? Isso é o seguinte, essa bactéria, ela pode acontecer de acometer a pessoa e ela nunca ter e, consequentemente, nunca saber e não ocasionar um problema sério. Ocorre muito dela não ocasionar nada no paciente. Mas se ele fez a endoscopia, ele fez por algum motivo. E se for encontrada a bactéria, mesmo às vezes não sendo diretamente relacionada, a gente recomenda realmente tratar. Né? E ela pode ocorrer, ter a infecção e não dar nada no paciente por algum outro motivo, por exemplo, um refluxo, porque a bactéria não está relacionada ao refluxo, mas mesmo assim o paciente deve ser tratado, porque ela é considerada um carcinógeno tipo 1, assim como o cigarro é considerado um carcinógeno tipo 1 para o câncer de pulmão e o HPV para o câncer de colo uterino. Então, encontrado, deve ser tratado. Bom, doutora, hoje a gente tem diversas formas de diagnosticar as doenças estomacais, ou então, né, do intestino grosso, intestino delgado. Hoje é possível fazer qualquer tipo, as doenças que aparecem, fazer o tratamento e ser curado? Sim, hoje nós temos bastante recurso de diagnóstico, mas assim, tem muita coisa para ser adquirida. A endoscopia é um método bastante antigo, está bem desenvolvido. A cápsula endoscópica é mais para onde a endoscopia ela vai até o duodeno. Tem a colonoscopia que vê todo o intestino grosso, vai até a válvula iliocecal, que é o terminal do intestino delgado. E a cápsula endoscópica que é uma cápsula mesmo, com um chip de computador que você deglute
e ela vai filmando, só que não dá para fazer biópsias, né? E ela também corre o risco de ser impactada em alguma região, como, por exemplo, pessoas que têm divertículos, etc. Mas já é um avanço muito grande, porque antigamente existia a área cega. O que era a área cega? Era a área que a digestiva alta, nem a baixa não se encontrava, então ficava aquele intestino ali que não era estudado. Hoje já tem essa condição. Mas é um exame que o médico ele tem que ficar atento, 2 horas para atender o exame, é um exame cansativo, desgastante para o médico, mas já é um avanço, não é? Existem algumas pessoas que reclamam muito de gases. Esses problemas de gases, eles são provenientes do quê? Bom, é uma série de motivos que podem levar a esse transtorno que a gente fala mais na linguagem médica, dispepsia. A gastrite pode dar, o refluxo, a úlcera e parasitoses, enfim. Só que não só essas doenças que você consegue objetivamente diagnosticar através de exame de biópsia. A gente tem muitas vezes um quadro funcional que é difícil para o paciente entender porque ele faz exames, não são demonstrados a doença, não demonstra ser a doença, palpavelmente não se demonstra, mas funcionalmente o paciente tem um problema, ou seja, um problema de funcionamento que nós, hoje em dia, médicos, temos a preocupação de explicar para o paciente que nós consideramos uma doença, que ele não tem, digamos, nada, entre aspas, que ele tem um problema que merece ser tratado, merece ser diagnosticado, medicado, que muitas vezes são problemas funcionais. Não tem um diagnóstico assim de filmagem numa endoscopia, de uma biópsia, com uma alteração concreta, mas o próprio funcionamento, que a gente fala de dispepsia funcional, que é muito estudado pelos médicos, em apresentações, em congressos, a gente tem muito debate, onde a parte psicológica do paciente está muito influenciada. E ele tem que ser acolhido, ele tem que encontrar um paciente, um médico que entenda, porque às vezes o médico não tem muito diálogo com o paciente, não acolhe ele nesse sentido de que faz os exames, não conseguimos um diagnóstico concreto, mas o paciente sente. Muitas vezes são esses gases. E é um transtorno funcional que merece uma acolhida do médico. Às vezes o uso de antidepressivos, né? E medicamentos então, também. Então a parte emocional influencia nisso? Muito. Na nossa especialidade, então, é incrível o quanto a parte emocional do paciente influencia nos sintomas, principalmente com relação a esse que você acabou de colocar, os gases. Né? Porque o nosso aparelho digestivo, ele não é estático. Desde o momento, até quando você não come. Ele tem todo um funcionamento, um peristaltismo, que inclusive é uma especialidade médica. Nós temos uma parte na gastroenterologia que estuda só a motilidade. E esse gás é quando ele está com a dificuldade de ter aquelas ondas peristálticas que esvaziam isso, né? Então, a parte emocional também está muito influenciada e altera isso. Às vezes você faz exames e não comprova, e às vezes isso dificulta, porque o paciente chega na sua frente e fala, eu faço exames e não consigo ter o diagnóstico. Agora, a pessoa que tem intestino preso, o que ela deve fazer? Tá. O intestino preso, a primeira preocupação com relação a isso, do médico, é saber primeiro se é um sintoma recente, se for um sintoma assim, quando o senhor começou a ter isso? Já é mais preocupante se for um sintoma, não tinha e começou a aparecer, tem um mês, uma semana, 15 dias, né? E a idade do paciente. Outra coisa, perda de peso. Então, existem os sinais de alerta, né, para uma doença mais grave, né, no intestino grosso, que são o tempo, se for uma doença que o paciente, geralmente mulher, carrega mais tempo, já nos deixa mais tranquilo com relação a ser um problema só de funcionamento. Então, a primeira coisa é orientar a dieta, prática de exercício físico, ingestão de muito líquido, que inclusive mais água, né? E se é de um aparecimento mais recente, nos preocupa a possibilidade de um tumor, por exemplo. Né? Então, se é mais recente, se o paciente está perdendo peso, se tem sangramento, então uma série de coisas precisam ser avaliadas. Eu peco pelo excesso, né? Então, assim que o paciente, mesmo que seja uma mulher que tenha
há vários anos esse problema. Fala mais a favor de um problema funcional. Eu peço a colonoscopia e é um exame que eu não economizo. É lógico que tem uma frequência que a gente não abusa também, porque é um exame que pode dar seus problemas, mas pelo menos uma vez ao ano. Acima dos 40 anos, preconiza-se uma colonoscopia a cada 3 anos, se o paciente não sente nada, como uma prevenção. Mas no nosso país, a gente sabe que a gente não consegue isso, né? Que o risco, o custo e o benefício para o paciente pesa. Né? Mas chegando às minhas mãos, eu sempre peço a colonoscopia se tem indicação. Assim. Ótimo. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, viu? Vamos chamá-la mais vezes, que a gente tem muita coisa ainda para falar. Eu estarei disposta a vir e a procurar resolver. E eu queria deixar aqui uma mensagem de feliz ano novo para todos e que seja um ano com muito equilíbrio alimentar. Tá ótimo. Obrigada, doutora. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.